que era para subverter. Isso é extremamente interessante. Mas depois há, evidentemente, aquilo que se passa na sociedade moderna em toda essa exibição e que vem até aos dias de hoje, no problema da sociedade da imagem, não é? Ou seja, eu só existo numa sociedade, como a gente sabe, numa cidade anónima, numa aldeia toda a gente sabe o que eu faço, ou julga saber. E toda a gente fala, é desminutice da aldeia, não é verdade? Tipo, quem trata disto bem é o Pomian, o Christophe Pomian, aquele polaco que trabalha em França, que mostra como é que a memória coletiva se vai pouco a pouco transformando tal nas nossas sociedades. Mas, na cidade, eu sou um desconhecido, portanto, como é que eu me identifico perante os outros, não é? Antes agora destes sistemas da sociedade do controle, não é? Estamos todos identificados à partida. Mas, antes disso, através da minha apresentação, etc. É bem conhecido. Mas isto é muito interessante, porque o habitante da cidade é o tipo que olha para as montras, não é? E as montras, curiosamente, reproduzem-se nos museus. É o tipo que olha para os museus. Quer dizer, os museus são o inverso, ou são o outro lado da mesma moeda, das ruas, onde as pessoas, onde o flaneur se passeia, etc. A prática do museu tem qualquer coisa, também, ela própria, há bocado o Armando Malheiro falava agora da psiquiatria, eu gosto mais da psicanálise, mas psicopatia. Por trás da análise do património do Marco Guion está uma consciência muito aguda, muito interiorizada da herança psicanalítica. Porque o ato de colecionar, que o Augusto fez a diferença, a gente sabe muito bem que é um ato que o Freud falou, não é? E que, evidentemente, o indivíduo que coleciona, quer dizer, a coleção, por trás da coleção, há qualquer coisa de compulsivo e de doentio. E o outro tema muito interessante ligado, que era a antropologia, não é? Que é o fetichismo, o tema do fetichismo, também é tratado por um grande especialista de Freud, não é? Que até tem um livro na PSEG, mas é um bom livro, agora pequenino que seja, o assunto, precisamente pelo fetichismo. Quer dizer, há qualquer coisa de fetichista nesta sociedade que vê no objeto a representação de alguma coisa invisível que é o passado. Isto é muito interessante pensar. Ou seja, eu acho que se pode pensar este problema do património em vários planos. Um é o plano, obviamente, que numa sociedade democrática, não é? Digamos, isto são bens que têm que ser fruídos pela maior parte das pessoas possível. E tem que haver, evidentemente, há montante uma educação para isto, para que as pessoas sejam elas mesmas a construir o seu próprio património e não nós a impormos, ou nós, ou as pessoas mais educadas, ou as classes superiores, ou seja o que quiserem chamar, a impor aos outros o seu próprio património. Mas que há sempre um certo grau, não é, de choque entre estas várias culturas, não é, existe. E desde logo havia aquele choque primordial que eu estava a referir, que é, por exemplo, no meu entender, eu tenho uma ética que é assim, eu não tenho uma única peça autêntica em minha casa, de arqueologia, nomeadamente, não é? Acho isso uma coisa, e muitas vezes nós encontramos isso no terreno. Claro que hoje em dia uma pessoa, segundo a lei, que encontra uma coisa no terreno, não pode levar para casa, senão está a cometer um crime qualquer. Mas, antes, havia muita gente que levava coisas para casa e fazia coleções particulares, que depois até tinha a bondade de oferecer para museus e ficava até lá com o nome. Mas eu sempre fui para a política das cópias ou das réplicas, não é? No mínimo. As pessoas gostam de possuir a coisa mesma. Há aqui um fetichismo. Há aqui um problema de fetichismo. Não é? Mas digamos, eu diria que é um fetichismo quase saudável. Quer dizer, a gente não consegue fugir. Isso é como o narcisismo. O narcisismo, se for em excesso, é evidentemente uma doença. Mas quem é que não é narciso? Eu gostava de saber qual é a primeira pessoa. Isso é um elemento constitutivo da personalidade, segundo o Freud, não é? Portanto, é a mesma coisa. Na base dos museus e na base do desenvolvimento dos museus existe um fetichismo, como existem muitas outras coisas na vida. Por exemplo, o fetichismo do autor, sei lá, ainda ontem o António do Rei, na crónica do Y, que é um tipo que eu gosto de ler, na crónica do Y, só como publicar sexta-feira por causa dele.
falava do fetichismo, não é bem fetichismo, falava da autoglorificação, não é? Aparente, pelo menos, ou da encenação que se faz o António Lobo Antunes de si mesmo quando dá entrevistas, que é uma coisa fabulosa que sempre nos chocou imenso. Quer dizer, e claro que pode ser interpretado a um nível primário, que é este indivíduo está mesmo a acreditar no que faz e então encena-se a si mesmo como autor e tem uma quantidade de livros que me estão a acontecer na cabeça que ainda não consigo escrever, quer dizer, uma coisa fantástica que é a reprodução da ideia de gênio. Ou então ele é suficientemente cínico, no sentido da razão cínica do Sloterdijk, é suficientemente cínico para saber que a gente sabe que ele não pensa isso e que não vamos pensá-lo assim, não é? Porque senão é um bocado ridículo. Então sabemos que ele está a teatralizar, ou seja, a colocar-se num processo exibitório. O processo exibitório é intrínseco à nossa sociedade. Tem aspectos positivos, porque eu gosto, e desde miúdo, o meu pai levava-me a ver museus com 4 anos, o meu pai não era pessoa particularmente culta, mas tive esse cuidado, e eu agradeço disso ainda hoje, já faleceu. Mas, ao mesmo tempo, também tem qualquer coisa de fetichismo. Porquê? Porque a gente, o que é que estamos a ver quando vamos ver os objetos num museu? Não sei se estás a ver. E, no entanto, lá está tal coisa. Eu chego a qualquer cidade ou a qualquer sítio e depois de me instalar num hotel, e se não tiver nenhum colóquio ou coisa para ir, nenhum trabalho para realizar, eu pergunto logo, onde é que está aqui o museu? Quer dizer, é a primeira coisa. Quer dizer, é o culto moderno. Isto é uma religião. Tem um aspecto religioso. Era esse aspecto que eu gostava de chamar a atenção e com essas coisas. Eu gostava também de participar mais um bocadinho, até porque talvez a perspectiva, a minha perspectiva enquanto antropólogo é muito diferente da questão da arqueologia na relação com os objetos, não é? E na definição do que é pertinente ou não pertinente classificar, expor, dominar e até possuir, porque de facto nós trabalhamos com comunidades vivas, trabalhamos com e daí o conceito de comunidade tão próximo nós temos que as conhecemos com quem trabalhamos, e a questão da narrativa e das linguagens são muito diferentes, porque começa a haver vários tipos de linguagem no nosso património. A experiência que temos, por exemplo, de escrever textos para um museu, escrever textos para o artigo e a linguagem que temos com as pessoas que entrevistamos. E é no próprio processo de recolha e do trabalho com o património, as pessoas adquirem no nosso trabalho uma linguagem, que é muito interessante. Enquanto o objeto patrimonial não se transforma, as pessoas com quem nós trabalhamos transformam-se porque adquirem termos, conceitos, valorização daquilo que têm. É muito interessante, por vezes, que como nós construímos uma valorização de um romance que nós gravamos, não é? Ou de uma lenda que nós gravamos, ou de um processo de artefacto de trabalho que nós trabalhamos, não é? Ou no espaço urbano, de vivências urbanas, as pessoas descobrem valores e sentidos que eles próprios, quando produziram, não tinham consciência disso. Ou seja, nós somos uns produtores e inventores do património, mas uma linguagem em que, nessa invenção final, o próprio estudado é participante, não é? E por isso nós convidamos muitas vezes, através das gravações, filmagens, a que a sua linguagem entre dentro do processo expositivo, não é? E dentro do processo de trabalho. E daí a questão de como é que nós metemos as comunidades, de alguma forma, dentro do património. Agora, outra questão também há dimensões do património que eu tenho trabalhado, que eu colaborei bastante com o Ecomuseu do Barroso, e até um dos trabalhos que foi publicado, a Vezera de Fafião, que eu publiquei nos trabalhos de antropologia e etnologia, decorre desse trabalho. E a paisagem como património, como falou aqui muito bem, e como aquela peça que tem que ser trabalhada, que no sentido não é transformá-la, musificá-la, dar uma museologia, mas é trabalhá-la mesmo, não é? Eu tive uma experiência terrível que é, por exemplo, os habitantes de Fafião, que eu conto nesse trabalho sobre a Vezera de Fafião, estarem proibidos, a partir de certo momento, pelas autoridades do Parque Nacional da Peneda de Gerês, de irem a certas zonas, não é? Chamadas zonas zero, as zonas de proteção total, e em que essas zonas tinham a qualidade ambiental que tinham devido à prática da vezeira. Ou seja, muito do gado que passava da vezeira, que passava por aquelas zonas, que defecava, que pisava aquelas terras e que fazia com que diferentes vegetação surgisse no devido tempo, decorria da própria prática daquele espaço, da antropização daquele espaço, não é? E como é que muitas vezes, e aqui cá está, haver equipas transdisciplinares para entender isso e não ser só biólogos a proteger o meio ambiente, não é?
ou arqueólogos, não é só, não é? E esta coisa que nós temos de introduzir a partir de um objeto, introduzimos todo um mundo, toda uma vivência, todo um saber. Esse é um património que, de facto, para nós tem isso, não tem lógico que tem sempre há objetos até pela dimensão estética com que o produtor colocou, para dar um pouco de estatuto, para se diferenciar na aldeia de outros pequenos objetos. Vejo, por exemplo, as portas de espigueiro ali em Vila Verde, um trabalho que estou a fazer há muitos anos, que ainda não publiquei, mas espero publicar, como é que algumas portas de espigueiro são trabalhadas enquanto com inscrições, com esculturas, enquanto para metade dos montes é muito mais a pedra, ali é mais a madeira, e os motivos simbólicos sagrados e pessoais e republicanos, contestatários, estão ali inscritos, não é? Porquê? Porque queriam-se diferenciar do vizinho, não é? Queriam-se diferenciar. Era de algum modo a pedra de árvore. Ora bem, e toda essa vivência nós trabalhamos com as comunidades, não é? E outra coisa que aqui não foi falada, que eu acho que é muito interessante, quando falamos de património, foi falada, mas à parte, que tem a dimensão cognitiva, como é que nós pensamos, vivemos, que é que os conceitos que nós trabalhamos, no uso da terra, por exemplo, no uso da terra, no manuseamento dos artefactos, todo esse elemento cognitivo, nós quem estudou a evolução humana, mas na prática de hoje, como é que nós registamos isso, não é? E como é que a perda de alguns elementos, nomeadamente paisagísticos, tem consequências brutais ao nível psicológico e pode ser um ato de violência. Hoje é muito importante, nós quando trabalhamos até em zonas de grandes catástrofes naturais, catástrofes de guerra ou de alterações climáticas, não é? Que as consequências não é só a fome, as consequências não é unicamente a ferida e a morte e a doença, a consequência é uma transformação cognitiva, a transformação de sentimentos, de emoções, que são atos de pura violência sobre essas comunidades, a tal ponto que algumas delas fazem autênticos etnocídios. Ou seja, que deixam de produzir arte. Eu conheci uma comunidade no Mali que deixou de produzir arte devido às transformações ecológicas. Não é? Quando se uma comunidade deixa de produzir arte, significa que deixou de ter um pensamento abstrato, entrou mesmo numa morte cultural extraordinária. E o património deve ser integrado cada vez mais nestes processos políticos de intervenção, de estudo e de defesa de direitos humanos, não é? como algo que dá às populações, dá a quem as vive, a quem os tem, dá-lhes prestígio, dá-lhes sentimentos de pertença e dá-lhes estabilidade psicológica e emocional. Portanto, o espaço, quando as populações vivem no seu espaço, a sua aldeia, uma transformação radical pode alterar profundamente. Olha, aquela árvore que está ao fundo da rua que se corta, não é? E que desaparece do nosso imaginário. Essas coisas, bem como a árvore pode ser um património. Eu tenho defendido muitas vezes em alguns municípios para classificarem pequenos núcleos paisagísticos algumas árvores, não precisam ter 2000 anos, não é? Porque mostram muito deste sentido de pertença e de como é que aquela paisagem está no dia a dia, como é que eles o diziam, como é que eles o vivem, não é? Para além de algumas árvores, alguns jardins, eu neste trabalho que estou a fazer atualmente, por exemplo, ver como é que a casa e a árvore, a palmeira, o pinheiro, a camélia entrou dentro do sentido que aquela casa tem um sentido na aldeia, não é? Que é a casa de um mais rico, etc. Ou casa do imigrante, etc. Eu gostei de salientar essa dimensão, claramente, das narrativas que as pessoas, de facto, quando trabalhamos com comunidades vivas, o património não é meramente o que eu tenho. O património é aquilo que eu digo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, que é um grande espaço das emoções. Também uma coisa muito engraçada que há esta tendência dos últimos anos, há uns anos, que é, por um lado, a ideia consagrada pelo Unesco, não é? Da paisagem cultural, e por outro lado também a questão do património imaterial ou incorpóreo. É interessante pensar porque é que ocorre. Em primeiro lugar, a palavra paisagem todos nós sabemos que é a coisa mais estranha. A um camponês tradicional, sei que ainda há camponeses, ou seja isso, se eu dissesse há 30 anos ou há 20 anos a um senhor que trabalhava no terreno, não é? Que andava a trabalhar no terreno, o senhor tem aqui uma paisagem muito bonita. O tipo mandava-me à fábrica. Porque dizia, não, eu não tenho aqui paisagem nenhuma, eu tenho aqui sim minha terra, o senhor vai lá para. Portanto, a paisagem implica um olhar distanciado, a gente sabe muito bem qual é a sua origem. A cultura da Renascença e vem das classes cultas e tal, que olham as suas propriedades de mãos como paisagem. Chamar-lhe então cultural é o cúmulo dos cúmulos, quer dizer. Mas eu percebo porque é que chama.
Porque, chamando de paisagem, chamando de cultural, está-lhe a atribuir um valor protetor que, politicamente, do ponto de vista da política real, quer dizer, da efetividade das ações sobre o território, tem utilidade. Quer dizer, isto é paisagem cultural. E qualquer coisa que será. Já não se pode tocar. Evidentemente que tudo isto seria muito interessante estudar como uma ideologia. Não é? A outra coisa do património material também é muito interessante, ou incorpóreo, ou intangível. Praticamente tudo é património. A partir do momento em que é intangível, torna-se divino, quer dizer, ou torna-se transcendente. Há qualquer coisa, é fantasmático, não é? Mas isso tem muito a ver muito do uso do que eu quis chamar há bocado de atenção. Isto é uma coisa que o Estado também falou. Quer dizer, a questão, há aqui uma polissemia na palavra, que depois o uso, que é muito político, é muito instrumental. Este uso do património é muito instrumental. Depois ele dá jeito de usá-lo para determinados fins, como disse. Esta ideia de património material, eu até compreendo. Claro que no meu campo, para quem lida com informação, conhecimento, etc., com a comunicação e informação, obviamente que esta história do património material é uma chave para uma coisa que me diz respeito, mas que é um bocado não faz muito sentido, porque é vago. O que é esse património material? Estás a falar de documento, estás a falar de informação, estás a falar de sentimento, estás a falar de vivências, estás a falar... Não? Do ponto de vista do uso pela Unesco, não, isso é para a Unesco. Muito específico. Não, mas não podem ser. Não, mas isso do ponto de vista, digamos, da legislação que crias. Mas em termos de estudo, em termos depois de aprofundar, isso não te leva a comunicar isso. Para comunicar isso cientificamente, tens que descodificar completamente isso. Tens que ir àquilo que realmente é. E que são muitas coisas. E há aí uma diversidade, uma complexidade. Pode ir desde a cozinha mediterrânea pode ir por montes de coisas. até ao fado. Claro, e o fado. Mas e o que se vai seguir. Mas atenção, mas eu acho que há recursos, até do ponto de vista, do ponto de vista estrutural, há recursos e avanços relativamente a isso. Eu lembro-me quando acabámos o curso e eu trabalhei episodicamente no Instituto Português de Património Cultural, nos Serviços Regionais de Arqueologia, que é um projeto, uma barragem, não muito longe daqui, que é a barragem do Porão, do Tâmega, onde precocemente estavam incorporados arqueólogos, arquitetos, e havia um etnólogo que pertencia aos quadros do IPPC de Lisboa que veio para levantar um património etnológico, eram cegonhas, eram pequenos aquedutos que existiam naquelas propriedades que foram arrastadas pela albufeira da barragem. Isto foi toda uma tradição que se perdeu. E que agora, de certa maneira, muitas vezes, eram outros técnicos do património, isto do ponto de vista muito prático, eram outros técnicos do património que reconheciam esses elementos, porque não constituía formalmente nem património arquitetónico nem património arqueológico, e que no terreno, digamos assim, os reconheciam e procuravam salvaguardar, por exemplo, muros, etc., técnicas de construção de muros, socalcos. Isso, por exemplo, foi uma coisa que se pôs na barragem do Sabor, as técnicas de construção de socalcos, e aí estamos a ver uma paisagem monumentalizada por socalcos e uma paisagem. Eu agora, quando o Vitor estava a falar disso, eu estava-me a lembrar do Douro, paisagem protegida, porque aquilo é de facto uma paisagem construída, eminentemente, e aí eu acho que ganha todo sentido a noção de paisagem muito mais cultural e muito mais quem lá tem a Quintas Vinho do Porto, aquilo é uma paisagem que nós vivemos e percebemos tudo o que está ali, uma história fabulosa, não é? E ao mesmo tempo até do ponto de vista geológico. Daí, tu estás a dizer, porque de facto há necessidade, quando falas dessa, que se perdeu essa capacidade interdisciplinar de agregar, mas aí também o património é um termo, um conceito demasiado equívoco e amplo para se constituir como objeto. Tu tens que ir buscar outros objetos mais concretos. A comunidade, o passado, que quer estudar essa comunidade, a comunidade e a natureza, a relação delas, e aí tu trazes uma realidade muito mais concreta e que vai ser possível construir um objeto mais comum. Porque só tens interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade não é criar uma sociedade para cada um debitar as suas coisas. Interdisciplinaridade exige que tu partilhes um objeto, em termos de conhecimento, de algum modo aprendas com o outro. Tu não vais fundir a tua experiência científica com o outro, mas tu vais, de algum modo, enriquecer o olhar que vais comunicar, o que vais comunicar, através dessa partilha. Portanto, tens que criar um património comum, um objeto comum. O património não chega para criar esse. Assembleia pedir a palavra. Acho eu.
Senão começamos nós aqui a conversar e o pessoal a olhar para nós. Era a transição, a assistência. Estamos retomando uma questão que coloquei de início e ligando agora a algumas intervenções recentes, que eu perguntava é se no final, se o património não é, enfim, numa perspectiva dinâmica, essencialmente e quase sempre uma construção social. Assim, da mesma maneira que um crítico literário põe na cabeça de um autor cada mensagem e interpretações que o autor nunca passaram pela cabeça, provavelmente, ou acusa de influência literária de livros que ele nunca leu, também, como o Álvaro Campelo dizia, o etnógrafo, o antropólogo, vê correntemente o objeto a modificar-se perante os seus olhos e vê o artesão, por exemplo, a dar nomes diferentes às coisas, ou sentidos diferentes às coisas, porque já alguém lá esteve e disse que aquilo não era um teixe, era uma panela, não é? No caso da arqueologia, isso não se coloca, porque normalmente os produtores de artefactos das construções não estão cá para se pronunciar, senão acredito que isto é muito piada às interpretações que claro. E aqui o exemplo que o Dito agora colocava, as paisagens culturais, que é, do ponto de vista patrimonial, um termo muito recente, essa dinâmica ainda se faz sentir, digamos, de uma forma ainda com maior cuidado, não é? Porque, de facto, são conceitos extremamente dinâmicos e que valorizamos agora, com certeza daqui a uma geração não será valorizado e vice-versa, não é? É interessante o que está a dizer, por a questão, por exemplo, uma experiência que eu tive com os caretos de Pudense. Sendo muito estudados os caretos de Pudense por vários etnólogos e assim, muitos dos atuais responsáveis têm uma linguagem a falar, que é uma linguagem claramente do que já ouviram dos etnólogos. E uma vez tive que fazer uma conferência e juntei os mais velhos, há uns que já não vestem o fato do careto, e assim, esqueçam o que disse o Benjamin, o que disse o tal. Como é que vocês faziam há 50 anos atrás? E imaginem a surpresa dos mais novos ao escutarem o que diziam os mais velhos. Porque as coisas. Era assim. Nós temos a tendência, de alguns é petrificar a tradição e dizer que é assim e dar uma norma. Nós começávamos antes do Natal, já íamos para as aldeias vizinhas dos tiros de caretos. Então isto não era um carnaval só. Ali no Trás-os-Montes, a dado momento, as festas dos rapazes é em Baba, não sei o que mais. O carnaval é os caretos da Pudense. Ou seja, nós fomos, ao longo do tempo, a zonificar e dar um tempo, não é? E essa linguagem começou a... É muito importante a questão de desconstrução. Porque, a dado momento, o próprio erudito local, que, entretanto, acumulou uma informação que lê, porque nós hoje, por sorte, porque, de facto, é ter um processo educativo democrático, os nossos trabalhos chegam às comunidades locais, como acontecia no passado, não é? No passado, os aborígenes não tinham conhecimento dos trabalhos que eram publicados em Londres nem em Paris, mas os nossos primeiros leitores são aqueles indivíduos, não é? Querem estudar o artigo ou o livro que nós publicamos. E, a dado momento, dizer, aquele tipo de linguagem, e esquecem muito aquilo que eles sabem e aquilo que eles faziam e padronizamos aquilo. É terrível isso a nível de construção social. Procuramos a autenticidade? Não, porque de facto isso há uma surpresa ainda maior e mais significativa, que é a surpresa que qualquer assembleia não tão especializada como esta manifesta quando uma pessoa diz o Paço do Cal Guimarães é do século XX. E o Mosteiro dos Jerónimos é do século XIX, tal como nós o conhecemos. E contudo, o Paço do Cal é do século XV, o Mosteiro dos Jerónimos é do Manuel I. Mas é a questão da invenção das tradições, quer dizer, que eu ia precisamente referir, e de um feedback que se dá aqui num sentido, digamos assim, retroalimentador, que é na questão da antropologia. Eu não sou antropólogo de formação, não licenciei nem doutorei em antropologia, mas interessa-me o suficiente e acho que ali posso dizer isto. A maior parte da antropologia é um discurso completamente especulativo no sentido de espelho. Quer dizer, nós inventamos a primeira coisa. A primeira coisa, por exemplo, é o livro do Cooper, The Invention of Primitive Society, não é? Em que ele descreve bem como a gente inventou os outros primitivos dentro daquela ideia de progresso que existiu no século XIX e, evidentemente, depois já não eram os primitivos lá da África ou do Hemisfério Sul, mas eram os nossos primitivos aqui queridos e, para muitos etnólogos do Norte, ainda continuamos, provavelmente para a Sra. Merkel e semelhantes, a ser isso.
quer dizer, os Spitz, não é? Aqui no Sul. Mas, quer dizer, portanto, essa coisa tem uma tradição grande. E é uma tradição antropológica, quer dizer, etnológica, foi alimentada pela etnologia. Quando a etnologia esgotou um bocadinho o ir lá para os trópicos, não é? Passou a estudar aqui as zonas da Europa. E o que é que estudou? As comunidades rurais, como os dias, etc. E, evidentemente, que eram locos, não é? De qualquer coisa de puro que ainda existia. O mito de encontrar o bom selvagem, quer dizer, que já não é o bom selvagem cheio de pinturas ou o lar e tal, mas o bom selvagem, não é? Rural e simpático. Portanto, quer dizer, essa invenção da etnologia. E depois aquela coisa que a gente sabe, não é? Por exemplo, um autor conta isto, é uma coisa extremamente interessante. Estudou e fez uma tese de doutoramento sobre uma comunidade durante longos anos. E depois, um dia, voltou lá. Aliás, ele esteve cá a fazer aqui palestras um pouco. Voltou lá. E por acaso, foi com um velhote lá a uma outra zona qualquer, fazer uma viagem, acompanhou, e deu-se uma trovoada tão tremenda, uma tempestade tão terrível, que tiveram que se refugiar lá num abrigo qualquer. Uma espécie de uma pequena gruta. E ele começou a falar com o velhote. E o velhote, fora da comunidade, quer dizer, fora daquilo que era expectável, não é? Porque a maior parte das pessoas que são entrevistadas sentem-se logo num palco e estão imediatamente, não são assim tão primitivas. E dizem logo, o que é que este gajo quer de mim? Já percebi. Este é etnólogo, está-me a etnologizar, quer dizer, eu sou o objeto do gajo. Então vou-lhe dar aqui um objeto bom para ele estar. Portanto, o velhote começou a desconstruir. É lógico. Só vou ter visto que eu depois até posso citar o livro. Exatamente. O velhote começou a dizer, não é nada disso. Nada disso. Só lhe contaram mentiras. Ele perguntou, então minha casa doutoramento. É para que há pouco. Não são mentiras. E isto é uns 70% da antropologia. Agora foi forte. Foi para não dizer 80. Não posso citar as outras. São ficções, absolutamente ficções. Porquê? Porque o tempo da antropologia é um bocadinho o tempo da antropologia. Aliás, mesmo que não fosse usado assim pelos antropólogos, era usado assim pelos filósofos. O Pierre Clasper é um antropólogo, sim senhor. Mas depois, quem cita o Pierre Clasper? Vai logo citar o quê? Vai logo citar uma sociedade que ele estudou num momento específico do tempo e do espaço. E por um indivíduo concreto, com uma determinada perspectiva. Quiçá algo um pouco anarco, não é? E, portanto, certo, contra o Estado e tal, e o livro que ele tem sobre os Guayaqui, a Crónica dos Índios Guayaqui, que é muito interessante, esse livro, muito interessante. Agora, a gente depois percebe que aquilo é tudo construído, quer dizer, há ali uma vontade enorme de construir o outro, não é? E isto é especular, quer dizer, e o que eu queria referir, grande parte da antropologia é isto. A pergunta que eu faço ao outro, nós sabemos isso através da psicanálise. Não, pode ser vontade. Porque na psicanálise, ao contrário da psicanálise, ao contrário da psicanálise, é 100% de ficção. 100% ficção. A psicanálise é 100% ficção. Assume esta coisa fantástica. É que a realidade, como dizia o Lacan, tem a estrutura da ficção. E aquilo que eu digo a um psicanalista sobre mim é puramente ficcional. E isso é que se chama a transparência, a travessia do fantasma. Eu não chego lá da psicanálise a dizer assim, eu agora já me conheço melhor. Não. Eu chego lá a dizer assim, eu tive alguém que me escutou, paguei para que me escutasse e saio daqui um bocado mais aliviado porque disse uma certa coisa. Não é? Tem um valor, digamos, catártico. Ora, o que se passa com as pessoas, em muitas das coisas em que são interrogadas, é extremamente complexo. O problema da entrevista, eu tenho ultimamente interessado, no outro dia falei com a professora Luísa Tiago Oliveira, que ensina História Oral, e com essas pessoas da área da História Oral. E tenho lido coisas sobre questões de História Oral, porque é uma coisa que é interessante.
isso constrói uma quantidade incrível de fantasias. E as pessoas, como não têm consciência psicanalítica, aderem facilmente a isso. Posso? Eu acho que isto não pode ser FCTO, esta graduação, as ciências sociais acabam de... Eu ia rebater, mas... Não, faça gosto. Penso que é o grau zero da ciência é que o relato é a pior evidência experimental e científica que existe. Portanto, esse velho que desconstrói também está construído. Portanto, a antropologia enquanto ciência, quando junta evidências, relatos, obviamente, filtros, relatos, etc, etc. Eu venho de uma ciência completamente diferente, portanto, como cientista, eu nunca, na física, levaria um relato a sério. Entrevistar o ar. Claro, Mas a antropologia é muito mais que isso. Não, se acham que é, de facto. esta é que foi a grande introdução. É que é perceber que a própria física, as próprias ciências mais exatas, baseiam-se sempre num axioma, isto é, num conjunto de princípios de Isso é relativismo muito alto. Dentro do problema do século. Não, mas um pouco. É preciso entender uma coisa, que é o seguinte. A epistemologia, não é? Das ciências, do texto da história da ciência e epistemologia da ciência, sabe muito bem que um texto do século XVII, num cientista seja extremamente reto e positivo até, não é? Tem uma marca do seu tempo e tem uma construção, ponto final. E todos nós sabemos, quando trabalhamos, fazemos trabalho de campo, quando produzimos textos antropológicos, que nesse texto está muito para além daquela realidade que nós trabalhamos e está muito também da nossa própria realidade. Não é por acaso que muitos antropólogos, surgiu a moda de publicarem depois das suas teses de doutoramento e trabalhos de campo, alguns diários de campo, em que mostram o seu estado de espírito, o posicionamento que estavam, e é de um bom antropólogo a explicar-se, quando está em trabalho de campo, explicar-se qual é o aporte cultural que ele traz, e isso é de honestidade científica. Outra coisa, esta posição pós-moderna, né, de facto, é impossível falar sobre a realidade, porque a realidade, que é impossível um discurso sobre a realidade. Né? E, se assim fosse, juntávamos todos e íamos todos... Ninguém falava mais nada neste mundo. Porque a grande construção... Eu desafio que haja algum texto sobre sociedades, sobre comunidades humanas, sobre processos de rituais religiosos, sobre processos de construções de arte, sobre organizações políticas, de qualquer sociedade que tenham mais pertinência, que se aproxime mais da realidade daqueles conhecidos do que os textos antropológicos. Desafio a qualquer outro cientista que me prove isso. Segundo, eu escolhi um texto, os espelhos, sobre o outro. As grandes perguntas que nós, quando visitámos os ameríndios, as grandes perguntas que colocámos foram os nossos medos, os nossos problemas, claramente. É verdade isso, não é? Mas quando nós regressamos, deixámos os primitivos, regressamos aos camponeses, muito bem, e agora estamos no meio da cidade, a trabalhar a cidade, e estamos a trabalhar espaços, os nossos terrenos de análise já não são meramente nem o primitivo entre aspas, porque nós temos uma definição para primitivo na antropologia, que é mais politicamente correta, não tanto assim, tão desta forma. Nós regressamos porque muitos dos cientistas sociais, podemos dizer que não têm crédito, viram no método de investigação antropológica um método excepcional para ver a pluralidade de sentidos que uma comunidade tem e a diversidade que a comunidade tem. E que a antropologia permitiu levantá-los com os seus erros, com qualquer processo científico. Quando produzimos um texto e um trabalho, sujeitamos a academia, aos pares, para criticar. Explicamos bem o contexto onde estamos, não é? E porque há diferentes linguagens. Agora, é ver que hoje muita gente, por exemplo, da psicologia, utiliza métodos antropológicos
até a própria sociologia, Economia. e a economia, não é? E a economia. E verificamos e escutamos muita gente que são, ainda há pouco tempo eu vi na televisão, ouvi um indivíduo que estava à frente de uma escola de gestão de maior nível mundial, que todas as empresas deviam ter antropologia. E hoje, eu, por exemplo, eu leciono uma cadeira que é a antropocociologia da saúde. Nem quando está sempre Pedro ao escrever, porque a palavra não existe, não é? E o interessante é que quando eu trabalho aqui no Hospital São João, eu trabalho no meio das comunidades ali do bairro São João de Deus com toxicodependentes, e vão comigo médicos, vão comigo outros, eles, sentidos que eu levanto, que eu vejo, eles não conseguem ver. E a antropologia vê. E a antropologia dá. E eles têm... É processo científico, é produção científica. Então, vocês estão a fugir do património. Pois Eu acho que vocês têm que fugir daqui. Não, mas sabe o que fez? Eu para o património, então, quero só dizer. não vais se calhar. Eu gostava de dizer que assim, a minha intenção pessoal não é defender qualquer disciplina contra outras ou diminuir qualquer disciplina contra outra, não é essa a intenção. A intenção neste campo, creio eu, é, primeiro, completa liberdade pragmática. Cada um de nós pode falar e dizer aquilo que realmente pensa. E aquilo que realmente pensamos não é aquilo que pensávamos há um ano, há 2, ou há 3, ou há 4. É diferente. E essa possibilidade de admitirmos que todos estamos em transição para qualquer outra coisa sempre é bom, parece-me a mim. Por outro lado, eu não gostaria de ser etiquetado, se eventualmente alguém pensou isso, por relativizar as coisas, não gostaria de ser etiquetado de pós-moderno. Não é essa a minha perspectiva. A minha perspectiva não é o vale tudo. Quer dizer, eu penso que é importante existirem saberes, conhecimentos, e que é importante eles, de facto, o projeto democrático de realizar e de ampliar esses saberes a toda a população era muito importante, mas isto nada conflitua com o facto de nós, ao mesmo tempo, termos consciência de como há uma história dos saberes, como há uma história das condições de saber, há uma história que, por exemplo, Foucault fez das condições dos enunciados, que esses enunciados têm uma determinada história, que o homem é um conhecimento, o homem foi inventado no século XIX, dentro de uma determinada estrutura epistemológica, que as ciências sociais e humanas e a antropologia têm uma determinada história, não é? Dentro